Olá, meus amigos do sétimo ano, sejam bem-vindos todos vocês. Nós vamos para a nossa primeira aula hoje, certo? Com código, língua e linguagem. Aula de língua portuguesa, que vai tratar de 3 aspectos em um. O que seja o código, a língua e a linguagem? Quando nós falamos em língua, automaticamente estamos falando do idioma que nós usamos no nosso cotidiano. E para usar o nosso idioma, nós temos os códigos. Que são os códigos? São as palavras em si, são as letras em si, alguns sinais que nós empregamos no nosso dia a dia e que as imagens, sinais, reproduzem para nós uma comunicação. Na sequência, nós temos a linguagem. A linguagem é a forma como nós nos expressamos diante de um e de outro. E como vocês sabem, existem pessoas que são bem falantes, tem outros que não. Dentro da linguagem, nós temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. A linguagem verbal, ela se vai pela formal ou informal. O que é a linguagem verbal formal? São aquelas pessoas que se preocupam na hora de falar adequadamente, sem estar empregando gírias, piadas, anedotas ou palavras de baixo calão. Ou seja, pornografias, tá certo? Já a linguagem informal, ela emprega tudo isso. A pessoa, quando está falando, ela não se preocupa com o que vem à boca. O que vem ao pensamento, ela joga tudo para fora, ok? Então, são as duas linguagens, verbal, que caracteriza a formal, e a informal. A linguagem não verbal é o uso de sinais, de cores, gestos, expressões e imagens. Como esses sinais? Você passa na rua, vê uma placa, automaticamente, ao você olhar para aquela placa, você entende o que ela está transmitindo para você. Você vai na via, no carro, como também com seu pai, etc. Automaticamente o sinal de trânsito se abre. Então você viu o sinal verde, permitido. Isso é uma linguagem. Mas se você vai na rua e automaticamente aparece o sinal amarelo, já pede atenção. Na sequência, aparece o vermelho. Você tem que parar. Então, a comunicação, ela se dá de uma forma linguística, onde nós temos uma verbalização e uma não verbalização. Eu posso usar as palavras para me comunicar com vocês, assim como eu posso usar imagens normalmente no nosso cotidiano. Isso acontece comigo, com vocês e com tantos outros. Para que ocorra a linguagem em si, é necessário 2 elementos, locutor e locutário. Quem é o locutor? No momento da aula, quem está sendo locutor? Eu estou falando para vocês, certo? Eu estou transmitindo o conteúdo para vocês. Eu sou o locutor. Vocês que estão me ouvindo a aula, é chamado de locutário. Agora, na hora que nós estivermos nas aulas virtuais, lá no WhatsApp, conversando com o outro, nós somos interlocutores, porque nós passamos a conversar, a dialogar um com o outro, transmitindo as nossas ideias normalmente. Para que haja uma conversação dentro das palavras, com signos, com imagem, cores e expressões, é necessário que se tenha um conteúdo, né? O conteúdo, que logo após eu vou ministrar já para vocês, a segunda aula, o primeiro conteúdo. O conteúdo em si, ele vai precisar de um espaço e a época. Se você conversar com os pais de vocês, você vai perguntar para ele: papai, na época que o senhor era criança, a linguagem que nós usamos hoje, o senhor usava naquela época? Absolutamente não. Ele vai dizer: não, meu filho, não, minha filha, porque a época de vocês era diferente da minha. Hoje, nós temos uma linguagem diferenciada por causa dos meios de comunicação mais evoluídos, por causa da tecnologia, a própria internet em si, os meios virtuais que nos levam a mudar a nossa linguagem. Mas os pais de 40, 50 anos, etc., não tinham esses recursos na época. Então a linguagem deles era diferente das de hoje. Mudaram de pessoas? Não. A comunicação mudou? Apenas a forma de expressar de um para o outro.
Ok? Valeu! Pronto? Vamos para a nossa segunda aula? Lembra que na primeira nós falamos sobre código, língua, linguagem? Agora nós vamos observar que para haver a linguagem, eu tenho que me comunicar com vocês. E para me comunicar com vocês, eu tenho que usar palavras. Muitas dessas palavras são substantivos, verbos, adjetivos, advérbios e etc. Mas nós vamos verificar o verbo. O que é o verbo em si? Vocês já viram lá no 5º ano, no 4º ano, também no 6º, que verbo é a palavra que pode indicar a ação, estado ou circunstância em que o indivíduo se encontra. Dentro dos verbos, nós temos as formas nominais do verbo. O que quer dizer isso? O verbo em si, você já estudou antes, e viu que o verbo possui 3 terminações para si. AR, ER e R. Verbo de primeira conjugação, AR, cantar. Verbo de segunda, vender. Verbo de terceira, partir. Essas terminações vão caracterizar justamente dentro das formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? As formas nominais do verbo são, primeiro, o infinitivo, que pode ser pessoal ou impessoal. O que é o verbo pessoal? É aquilo que nós usamos quando estamos falando um com o outro. Aqui, pedi para venderem o objeto. Eu pedi venderem. Quem? Eles. Né? Então, aqui, automaticamente, eu tenho um infinitivo, também tem uma terminação. E o verbo em si, no infinitivo, caracterizando a pessoa que está para vender isso aí. Se eu digo assim, João, faça a atividade. João responde, vou fazer. Então, João está usando o verbo fazer no infinitivo. Automaticamente, ele está usando uma forma nominal. A forma infinitiva impessoal. Impessoal é quando nós não podemos conjugar o verbo dentro do contexto da oração. Eu digo assim, preciso saber mais sobre a pandemia. Aí você vai observar que saber, aqui é o verbo que está no infinitivo, terminação verbo de segunda conjugação. Então, desta forma aqui, dentro desta frase, eu não posso conjugá-lo de pessoa para pessoa. Por isso que ele é chamado de impessoal. A segunda forma nominal do verbo é o particípio. Particípio, quando nós estamos falando a respeito disso, nos dá a ideia de imediato de algo que já tem acontecido. Confere. Né? Então, os verbos terminam em ado ou ido. Cantado. Tenho cantado. Né? Tenho entrado no jardim. Tenho colhido flores. Aí você vai observar que tenho entrado, ado, caracteriza o particípio. Tenho colhido, ido, também caracteriza o particípio. Ação que você já realizou. Por isso que é chamado de particípio. É claro que existem alguns verbos irregulares que nós não vamos ter a terminação indo, no caso, o verbo escrever. Você não vai poder dizer, tenho escrevido, de forma nenhuma, é errado. Tenho escrito. Então, muda isso aí, porque é um verbo irregular dentro da sua própria conjugação. Assim acontece também com outros verbos irregulares. A terceira forma que nós temos do verbo é o chamado gerúndio. O que é o gerúndio? O gerúndio é o verbo que indica que eu estou realizando a ação. No momento, o que é que eu estou fazendo? Estou conversando com vocês. Estou ensinando a vocês, certo? Então, você vai observar que no gerúndio, a terminação do verbo fica NDO. Olha, estou entrando. Aqui diz, tenho entrado no jardim. Realizei a ação. Agora, estou entrando no jardim. Eu estou exercendo a ação.
Se eu entrei, automaticamente eu vou sair. Então, eu estou saindo do jardim. Saindo, NVO, também caracterizando o gerúndio. Como falei há pouco tempo do verbo escrever. No momento, estava escrevendo. Eu estou escrevendo. Então, escrevendo. Então, você observa que o verbo, independente da terminação dele, se a R é R ou IR, ele vai terminar com NDO. Beleza, amigos? Faça o seguinte, a partir de segunda-feira, passa na escola, pega esse material, já está impresso, para ser entregue a vocês. E quando for quarta-feira, na aula do bate-papo, aí nós conversaremos lá através do WhatsApp, já tirando as dúvidas do outro. Obrigado.